Olá, pessoal. Você está aqui no canal do Matemática Trivial com o professor Jefferson. Hoje vamos falar de alguns tópicos importantes para uma boa revisão, tudo bem? É muito bom poder estar aqui e poder comunicar com vocês, mesmo que seja por meio desse mecanismo. Então vamos para a nossa revisão? Bom, a nossa revisão para esta prova que nós vamos fazer, ela começa com uma questãozinha de lei de formação da função afim, bem? Vamos relembrar lá que a lei de formação da função afim é uma lei da forma f de x igual a ax mais b, onde este azinho ele recebe o nome de coeficiente angular e o bzinho coeficiente linear. A nossa ideia é a partir do gráfico, que está bem aqui no cantinho, determinar qual que é essa lei de formação, tá bom? A situação aqui é uma situação simples. Eu já sei quem é o nosso B. Nosso B, como coeficiente linear, indica onde a nossa reta toca o eixo y. Nosso B vale -1. Tudo bem? E aí, né, se a gente usar um pouco de criatividade, nós vamos ver que aqui, ó, B-1 aparece aqui, aqui e aqui. Mas a nossa retinha, ela tem uma inclinação para a direita, né? Ou seja, a inclinação dela é para esse lado. Quando a inclinação é assim, nós temos o coeficiente angular, que é o valor do A, positivo. Caso a inclinação fosse para esse lado, o coeficiente angular do A seria negativo. Bem, nosso caso é para um A positivo. Isso quer dizer que esse último item ele não poderá ser a nossa resposta, ficaríamos em dúvida entre esses dois. Então vamos tirar essa dúvida? Essa dúvida vai ser feita pelo cálculo do A. Eu vou dar um zoom aqui, a gente olhar esse gráfico de perto, né? Quando nós temos o nosso gráfico, isso em todos os gráficos vai ocorrer, tudo bem? Nós conseguimos marcar dois pontos. Porque para você determinar uma reta, você necessita de dois pontos. Por esses dois pontos, você traça uma linha. Essa linha vai formar para nós a hipotenusa de um triângulo retângulo. Que triângulo retângulo seria esse? Nós podemos olhar esse triângulo retângulo sendo esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou desenhando. Esse triângulo retângulo, ele tem um cateto horizontal, que é esse, que tem valor 1. E ele tem um cateto vertical, que é este daqui. Qual seria o valor deste cateto? Seria 3? Não, 3 não seria, né? Porque daqui até aqui é 3. Aí você tem que andar mais uma unidade para chegar no -1. Então é 4. O valor do A, ele é basicamente a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, também é a tangente desse ângulo que está dentro do triângulo retângulo. E é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, em todos os casos, o coeficiente angular ele vai ser calculado como o cateto horizontal dividido pelo cateto vertical dividido pelo cateto horizontal. E esse valor é 4. Ele é positivo mesmo por causa da inclinação. Essa mesma ideia nós podemos aplicar para o caso que é negativo a inclinação. A inclinação é para a esquerda, o coeficiente angular é negativo. Nós colocamos esse sinal de menos sempre no final. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, como também no final do vídeo, que vai dar acesso a uma outra aula que eu gravei sobre somente funções afins, para você determinar essa lei de formação, tudo bem? Eu aconselho que você dê uma olhadinha lá. Então, vamos retornar ao nosso zoom. Nós descobrimos que o A vale 4, né? Vamos anotar ele aqui. Nosso A, ele tem valor 4. Isso quer dizer para a gente que essa lei de formação ela vai ficar da seguinte forma. F de x é igual a 4x menos 1. Isso aparece na letra B. Tudo bem? Então, ótimo.
Vamos lá agora para a nossa segunda questão. Como se trata de uma revisão e envolve muitos itens, acaba que a gente vai ver que alguns itens se dará mais importância do que outros, tá? Por causa daquela divisão que eu mostrei para vocês que foram feitos para a prova. Bem, durante a construção de uma ponte pela engenharia militar, o sargento responsável observou que a máquina que preparava o concreto enchia uma coluna segundo uma função. Então, essa é a função que foi dada, sendo V o volume preenchido em metro cúbico e X o tempo em minutos. Qual o volume em metros cúbicos preenchido pela máquina após 12 minutos? 12 minutos é uma unidade de tempo que representa para a gente o x e já está na mesma unidade temporal minutos. Então, o que eu vou calcular aqui é o valor numérico desta função quando x for 12. A ideia de valor numérico é basicamente você usar a função como uma fórmula para calcular algo. Aqui eu vou calcular o volume, quando no lugar do x eu colocar o valor 12. Então a continha vai ficar assim. No lugar do x da minha função, eu fui lá e coloquei o valor 12. Primeiro vamos resolver a potência, tá? A potência sempre vem primeiro. Vai ficar 2 vezes 2 elevado 12 dividido por 6 dá 2, menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 4 menos 1. Vamos subtrair primeiro. 4 menos 1 é 3. E 2 vezes 3 é 6. Então, 6 metros cúbicos é o volume que aparece na letrinha A. Tá bom? Vamos seguindo. Nossa próxima questãozinha também é uma questãozinha de valor numérico de função. E aqui, coincidentemente, também é uma função exponencial. O valor de revenda de uma moto é dada pela função exponencial, que é esta daqui, em que m0 representa o valor inicial e mx corresponde ao valor após x anos de uso. Se a moto inicialmente custar 10 mil, então seu valor de revenda após 4 anos será. Olha, M0 é valor inicial. Inicialmente custa 10 mil. O que eu vou fazer então? No lugar do M0, nós vamos colocar 10 mil. Muito bem. Aí vai ficar 10 mil vezes 0,8 elevado a quanto? 4. Eu quero saber o valor após 4 anos. E x é o valor de tempo de uso, né? Então, após 4 anos de uso, vamos trocar o x por 4. Então, nós vamos calcular o valor numérico dessa função após 4 anos. Tudo bem? Bom, então vai ficar 10 mil vezes essa potência. Olha, nós sabemos que não vamos poder usar a calculadora na prova. Então, nós temos que pensar diferente. Nós vamos elevar 8 à quarta potência. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Estou só facilitando o caminho. Potência de dentro, ela multiplica o expoente de fora. Então, 8 à quarta é 2 elevado a 12. 2 à décima, que é multiplicar por 2 10 vezes, dá 1024, uma potência já conhecida. Então, 2 elevado a 11 é o dobro disso, dá 2048. 2 elevado a 12 é o dobro disso, dá 4096. Então, 8 à quarta é 4096. Quando a gente pega o 0,8 eleva à quarta, a resposta é a mesma coisa que 8 à quarta, porém, tem que deixar 4 casas decimais, porque o 0,8 tem uma casa e vão ser produto de 4 números com uma casa decimal após a vírgula.
Então, o resultado tem que aparecer o 4.096, mas vai ter que dar 0,4096 para que a gente tenha realmente essa quantidade de 4 casas decimais. Agora eu multiplico por 10.000. A multiplicação por 10.000, já que 10.000 tem 4 zeros, vai fazer essa vírgula dar 4 casas, vai virar 4.096. Este é o valor após 4 anos. Tudo bem? Letra D. Vamos seguindo para mais uma resolução. É importante que durante aqui, caso você não tenha feito as questões antes, que você pause e tente resolver antes que nós resolvemos, tá? Nessa daqui nós temos a seguinte situação. O senhor José tem um escritório de contabilidade, onde trabalham 20 pessoas com vários graus de escolaridade. Sua neta, Ana, terminou o curso de Ciências Contábeis e vai ser sócia do avô no escritório. O senhor José apresentou à neta a seguinte tabela com a distribuição do salário dos funcionários. Com os dados disponíveis no quadro 1, conclui-se que o salário médio do escritório é... Olha, lá tem 5 tipos de salários. Eu vou pegar somente esses 5 salários e dividir por 5, ou vou ter que fazer aqui uma média ponderada? Muito bem. Vamos ter que fazer uma média ponderada. E na média ponderada, nós vamos multiplicar a frequência pelo valor. E depois vamos somar esses valores todos que obtivemos e dividir pela soma das frequências, que no total de 20 funcionários, como já foi mencionado. Essas frequências são os pesos, funcionam como os pesos nessa média ponderada. Então vamos fazer isso bem aqui. 2 vezes 1.000 dá 2.000. 10 vezes 1.500 dá 15.000. 4 vezes 2.000 dá 8.000. 3 vezes 2.500 dá 7.500. 1 vezes 3.000 dá 3.000. Eu já ia falar para vocês que caso eu errasse, né, que vocês me corrigissem, mas infelizmente eu não vou conseguir ouvir. Mas vamos seguindo. A soma aqui desses valores, vamos ver quanto que vai dar isso. 0, 0, 5, 2 mais 5, 7, mais 8, 15, 15 mais 7, 22, 22 mais 3, 25, sobe 2, esse 2 vai ser somado somente com esse 1 aqui, vai virar 3. Então, nós temos R$35.500. Símbolo da média, x barra, igual a R$35.500. R$35.500. Bom, é a soma do produto de frequência vezes valor. Vamos dividir por 20, tá? Uma média ponderada, dividido pelos 20 funcionários. Vamos poder cortar e vamos dividir. A metade de 3.000 é 1.500, a metade de 500 é 250, então vai dar 1.700 e alguma coisa, né? Por enquanto, 1.750, a metade de 50 é 25, então dá 1.775. Este é o salário médio da empresa do senhor José, né, que contratou a sua neta aí para ajudar nesses cálculos. A resposta aí se apresenta para nós a letra B. Tudo bem? Vamos seguindo para a nossa revisão. Questão 5 agora. Tá assim. Em um programa de auditório, 6 pessoas tiveram que listar em folhas de papel o maior número possível de objetos cujos nomes começavam com a letra A, no tempo de 1 minuto. Ao final desse tempo, cada participante apresentou diferentes registros. Aí tá, 9, 10, 15, 18, 20 e 21. Na conferência das listas,
Os juízes do programa desclassificaram um dos participantes, o que fez com que a média aritmética do número de objetos que havia sido calculada, levando em consideração as quantidades de registros dos 6 participantes, fosse 0,1 maior do que a média aritmética da quantidade de registros dos 5 participantes que permaneceram na disputa. Na situação descrita, o número de objetos listados inicialmente pelo participante que foi eliminado na disputa era igual a. Olha, é um texto com muita informação e eu vou explicando essas informações durante a resolução, mas seria interessante você pausar e fazer mais uma leitura. Então vamos fixar bem aqui, ó. Nós temos que foram listados 6 objetos e ele nos diz: nas conferências das listas apresentadas, os juízes desclassificaram um dos participantes. Quantos participantes vamos ter? 5. 5 participantes. Bem, o que fez com que a média aritmética do número de objetos que havia sido calculada, levando-se em consideração a quantidade dos registros dos 6 participantes, fosse 0,1 maior do que a média aritmética da quantidade de registro dos 5 participantes que permaneceram na disputa. Bom, então vamos fazer a seguinte jogada. Esses números foram usados para computar a média dos 6 participantes. Vamos calcular essa média aqui? Eu tenho que pegar o 9, somar o 10, somar o 15, somar ao 18, somar ao 20 e somar ao 21 e dividir por 6, para descobrir qual que é essa média. Então, vamos dividir aqui por 6. 9 com 21 dá 30. 10 com 20 dá 30, então está dando 60. 15 com 18 dá 33. Então, nós vamos ter 93 nessa soma. Tudo bem? Esse 93 nós vamos dividir por 6. Bom, então 93 dividido por 6 vai dar por 1, que dá 6. 9 tira 6 é 3, abaixo 3 dá por 5, que dá 30. Vai sobrar 3, a gente vai colocar uma vírgula, acrescentar um zero e vai dar por 5 de novo. Então, deu 15,5 essa média dos participantes inicialmente, tudo bem? Bom, e agora, né? Agora, nós vamos voltar aqui, ó. Olha só. Na conferência das listas apresentadas, os juízes do programa desclassificaram um dos participantes, tornando 5. O que fez com que a média aritmética dos objetos que havia sido calculada levando em consideração a quantidade de registro dos 6 participantes, que média é essa? 15,5, fosse 0,1 maior do que a média aritmética da quantidade de registro dos 5 participantes que permaneceram da disputa. Então, essa média aqui, ela é 0,1 maior do que a média dos 5 participantes. Isso quer dizer que essa média dos 5 participantes tem que ser 15,5 menos 0,1. Por quê? A média dos 6 é maior 0,1 que a média dos 5. Então, nós subtraímos para obter essa média. Só que essa média ela não vai ser a conta de soma de 6 valores. É uma soma de 5 valores. A soma dos 6 valores dá 93, como foi feito aí em cima. Menos um desses valores. Se eu não sei que valor é esse, vamos chamar de x. Então, essa equação aqui, ela vai permitir a gente descobrir esse x, que é justamente aquele cara que foi desclassificado. Tudo bem? Bom, então vamos fazer isso. Continuando aqui, nós vamos ter 93 menos x dividido por 5 igual a 15,4. Vamos passar o 5 que está multiplicando
dividindo, perdão, multiplicando. Então, vai ficar 93 menos x igual a 5 vezes 15,4. 5 vezes 15 dá 75. 5 vezes 0,4 vai dar 2. 75 mais 2, 77. Então, eu vou passar o menos x para o lado direito e o 77 para o lado esquerdo. Quando eu fizer esta passagem, essa continha vai ficar da seguinte forma. 93 menos 77 é igual a x. Olha, 77 para atingir 90 faltam 13. Para atingir 93, faltam 3. E essa diferença, ela dá 16, tá bom? Aqui nessa minha resolução, aparece a questão do jeito que foi colocada na banca, onde foi feita uma confusão, onde deveria ser fosse 0,1 menor ao invés de maior, tá? Na lista de vocês eu mandei com a correção, tá? Desse 15 aqui para virar um 16 para que a gente tenha essa resposta, tá bom? Então isso vai dar a nossa letra B, tá? Você confere a diferença desta questão aqui para a que está na lista, porque aqui foi feito antes de antes de eu mandar a lista para vocês, eu gravei essa aula. Legal, né? Fácil, tipo, antes de eu mandar essa lista, eu gravei essa aula e como se fosse eu falando, voltando no tempo e conversando com vocês, né? É algo interessante. Me surgiu essa pérola aí. Bem, vamos seguindo agora para a questão 6. Na questão 6, nós temos assim: um potencial cliente de um banco deseja comprar um apartamento. Para isso, visita o banco a fim de realizar um financiamento no valor do imóvel. O gerente lhe mostra um histograma contendo as faixas de valor dos imóveis, bem como a quantidade desses imóveis ofertados. Após uma simulação, o gerente informa que o financiamento liberado permite comprar qualquer um dos apartamentos com um valor menor do que a mediana dos valores dos apartamentos considerados. Qual o valor máximo do financiamento liberado para este cliente? Olha, o valor máximo liberado para este cliente é a mediana. E essa é uma mediana no histograma. Então, não dá para fazer cortando maior com menor, né? A gente já viu como que faz isso. Então, para calcular essa mediana, nós vamos ter que descobrir quantos apartamentos existem aqui neste desenho, né? Então, nós temos aqui 5 apartamentos, aqui nós vamos ter 10 apartamentos, aqui nós vamos ter 5, tá olhando aqui o número de imóveis. Aqui nós vamos ter 15, aqui nós vamos ter 20, aqui nós vamos ter 15, aqui nós vamos ter 15, aqui vamos ter 10, aqui 5 e aqui 5, tá bom? Então, esses valores são obtidos pelas alturas dessas colunas que indicam quantos imóveis tem nessas faixas de valores. Por exemplo, né, existem 20 imóveis com os valores de 700 a 800 mil reais. Então, nós vamos contar isso tudo. 5, com 10, com 5, com 15, com 20, com 15, com 15, com 10, com 5 e o 5. Então, vamos somar por faixa. 5 mais 5 mais 5 mais 5 dá 20. 10 mais 10 dá 20, totalizando 40. 40 mais 20, 60. 15 mais 15 é 30. 60 mais 30 dá 90. 90 mais 15, 105. São 105 imóveis. Temos que lembrar aí que a nossa mediana, ela é um valor que ela representa, assim, a capacidade de você dividir esses valores dos imóveis em duas faixas. Uma contendo 50% à esquerda desse valor e outro 50% dos imóveis à direita deste valor. 50% é a metade no caso de 105. Por mais que seja estranho usar o número 52,5 como quantidade de imóveis, a gente deve usar ele, tá?
Porque para o cálculo da mediana, essa questão de ser quebrada, às vezes número de pessoas quebradas não é uma quantidade inteira, quando deveria ser inteira, mesmo diante dessa coisa totalmente consistente, ainda assim calculamos mediana usando esse processo. Isso quer dizer o quê, né? Que esse valor que nós procuramos, que é a mediana, aqui eu estou chamando de Q, tá? A nossa mediana. Nós procuramos esse valor Q de tal forma que 52,5 dos imóveis está abaixo dela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar e somando até chegar a 52,5. Então, 5 mais 10, 15, mais 5, 20, 35, 35 mais 20 dá 55, né? Então, passa. Se passa, nós vamos, bem aqui dentro, pegar um pedacinho dessa coluna. Esse pedacinho de coluna aqui, ele vai ter que ter aqui dentro a quantidade que falta, no caso, para 35, ficar igual a 52,5. De 35 para 52,5 são 17,5. Tudo bem? Então, o que nós temos que descobrir, né? Nós temos que descobrir a mediana. A mediana vai ser esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho, ele é mais que 700 mil. Ele é uma quantidade X a mais que 700 mil. Então, esse valorzinho Q, ele vai ser 700 mais X. Nós temos que encontrar o X. Para encontrar esse valor do X, nós vamos olhar para essa classe aqui, que é a minha referência, tá? Nessa classe, que é a minha referência, nós temos uma variação dos valores dela. E nós temos uma frequência. Então, esta classe que eu vou olhar, tá? É a classe que vai de 700 até 800 mil. A variação é você olhar, olha, o imóvel mais caro, ele custa aí 800 mil reais. O mais barato custa 100 mil, ou 700 mil. De 700 mil a 800 mil, a variação, essa diferença desses preços, é de 100 mil. Então, o que eu vou colocar aqui. E essa variação ocorre em 20 imóveis, né? Porque, olha só, são 20 imóveis aqui, 20 é a frequência dessa classe. Tudo bem? O que eu quero? Eu quero pegar 17,5 imóveis dessa classe, mas a variação não é 20, não é 100 para esses 17,5. É X. X vai ser essa variação. A gente monta uma regra de 3, onde agora nós vamos resolvê-la, multiplicando cruzado. 100 vezes 17,5 vai dar 1.750, a vírgula anda 2 casas para a direita. 20 vezes x dá 20x. Vamos poder cortar esse zerinho com esse. O x vai ser a metade de 175. Eu sei que vocês gostam de fazer contas mentalmente comigo. A metade de 170 é 85. A metade de 5 é 2,5. Então, a metade de 175 vai ser 85 mais 2,5, que dá 87,5 mil. Então, qual que é o valor de financiamento para esse cliente? O valor de financiamento, a gente já definiu ele bem aqui, né? É 700 mais X. Então, esse cara vai conseguir financiar 700 mais 87,5 mil reais. Então, 787,5 mil de financiamento, viu? Ele deve ser professor, porque conseguiu um grande financiamento. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, tá?
E é bom você treinar esse assunto. Fechou? Estamos na questão 6, agora vamos para a questão 7. Na questão 7, nós temos o seguinte, que o gráfico mostra o resultado financeiro, receitas e despesas para uma empresa nos anos de 2019 a 2022. Tá aí o gráfico, tá bom? Bem, o que ocorre? Considerando o período dado no gráfico, qual a mediana em milhares de reais dos lucros apurados? Pessoal, resultado financeiro é sempre calculado pegando receita menos despesa. Quando a receita está acima da despesa, você tem lucro. Quando a receita está abaixo da despesa, você tem prejuízo. Prejuízo ocorre quando você gasta mais para fazer do que recebeu. Tudo bem? Então, nosso eixo, nossas colunas azuis são receitas, as nossas colunas laranjadas são despesas. Quando a coluna azul estiver acima da laranjada, nós vamos ter lucro. Então, aqui tem lucro. Aqui também vai ter lucro no ano de 2020. No ano de 2021 já tem prejuízo, porque a coluna da receita está abaixo da despesa, ou seja, se gastou mais do que se recebeu. E no ano 2022, lucro. Nós queremos a mediana desses lucros. Então vamos calcular o lucro de cada um. Lucro é a receita menos despesa. Então aqui vai ser 1.200 menos 1.000. Então nós temos o primeiro lucro calculado de 200. Segundo lucro vai ser 1.100 menos 900, que também dá 200. O último lucro, 1.400 menos 900, que dá 500. Então, lembrando lá que agora eu posso fazer cortando maior com menor. E o que sobra, nesse caso, que é uma quantidade ímpar, é a mediana dos lucros. Então, da letra A, se fossem 4 lucros, sobrariam 2 termos, cortando maior com menor. Nós iríamos somar e dividir por 2. Tudo bem? Bom, então nós vamos seguir para a nossa próxima questãozinha. Bem, então vamos para a nossa 8ª questão. Paulo precisa medir a altura de uma árvore. Como não tem os instrumentos necessários para isso, decide utilizar seus conhecimentos matemáticos. Ele coloca no chão, ao lado da árvore, uma estaca de exatamente 1,5 metros de altura e mede a sua sombra de 60 centímetros. No mesmo momento, a sombra da árvore, obtendo o valor de 2,4 metros. Sendo assim, Paulo calcula a altura da árvore, que é d. Então, vamos desenhar essa situação? Nós temos, bem aqui, a nossa árvore. Né? Desenho bonitinho. Aqui, nós temos a estaca. Bem, a gente vai calcular a altura dessa árvore. Vamos pôr que a altura dela é bem aqui. Ó. Isso. Para isso, né, o que o Paulo faz? Paulo vai lá e mede a sombra dessa estaca. Descobre que a sombra dessa estaquinha ela tem 60 centímetros. E que a altura da estaca é de 1,5 metros. Bom, a árvore ela também tem uma altura, que é o que nós queremos calcular, e vamos chamar essa altura de h. E ele fala aí para a gente o seguinte, que o comprimento da árvore que ele mediu ao mesmo tempo deu 2,4 metros.
Então aqui surgiu uma situação que a gente vai usar a semelhança de triângulos, tá bem? Mas antes a gente vai ter que transformar isso daqui para metros. Por que para metros? Porque todas as outras medidas estão em metros. Então, quais são os triângulos semelhantes? Eu tenho este triângulo que você está notando aí, que eu vou reforçar ele de amarelo. Esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo que agora eu vou reforçar ele de vermelho. Eles são semelhantes porque ambos os triângulos, primeiro, eles são retângulos. Todos têm um ângulo reto. E eles comungam do mesmo ângulo, que é justamente este aí que eu vou pintar de azul agora. Esse ângulo aqui, ele é igual para ambos os ângulos, ambos os triângulos. E se dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro também será, então eles são semelhantes, tá? Então vamos montar a nossa semelhança de triângulo para resolver isso. Então o lado H que eu quero encontrar, dessa letra muito especial, dividido pelo seu correspondente no triângulo menor. Quem corresponde à altura do triângulo menor é 1,5. É igual, por exemplo, 2,4 do triângulo maior, que é a base desse triângulo maior, dividido pelo seu correspondente, 0,6 no triângulo menor. Olha só, toda vez que nós formos fazer semelhança de triângulos, nós temos que fazer a razão entre lados correspondentes, tá bom? Correspondentes em que sentido? Se a altura é altura, se é base, é base. O que nós vamos fazer agora? Esse número aqui dá para dividir. Dá para dividir 2,4 por 0,6. Quanto que dá essa divisão? Basta você caminhar com a vírgula uma casa para a direita, vira 24, e caminha com a vírgula uma casa para a direita, vira 6. 24 dividido por 6 dá 4. Então, isso aqui está dizendo para a gente o seguinte, que h dividido por 1,5 é igual a 4. Vamos pegar o 1,5 que está dividindo, passar multiplicando. Nossa h vale 6. 6 metros. Letrinha C. Bem, agora nós vamos fazer a nossa última questão dessa nossa aula de revisão. E a nossa questãozinha, a nossa questão 9, ela fala de um diagrama de ramo e folhas. Um assunto bem importante que vai estar na nossa provinha também. O diagrama de ramo e folhas corresponde às observações das idades de 47 pacientes escolhidos em um determinado bairro de uma cidade. Assinale a alternativa que apresenta o valor do módulo da diferença entre a mediana destas idades e a moda observada, tá bom? O que nós temos que fazer é calcular quem é a mediana, quem é a moda, fazer a diferença da mediana para a moda. Se for positivo, ok. Se não for positivo, calculamos o módulo, que é tornar esse número positivo. Tudo bem? Então vamos. Nos é mencionado que temos 47 pacientes. 47 é o número ímpar, pessoal. Para a gente encontrar quem está na posição central, e aqui vale ressaltar isso, que quando a quantidade de dados é ímpar, a mediana é exatamente o termo central. Se a quantidade é par, nós vamos ter dois termos centrais, nós somamos ele e dividimos por 2. Aqui dá para fazer aquela questão do corte do maior com o menor, mas eu acho que seria muito trabalhoso e muito confuso, talvez, fazer esses cortes, porque nós temos muitos dados. Então, para descobrir quem é o termo do meio, quando a quantidade é ímpar, nós vamos pegar o número maior que ele, que é par, só que o par mais próximo maior que ele. O par mais próximo que o número ímpar, maior que ele, é você somar 1. Você soma 1, você obtém o par mais próximo, que é o 48, e divide por 2. Quando você dividir por 2, você vai achar o termo 24. Esse 24 é a posição do termo da mediana. Olha que bacana. Como nós temos 47 pacientes, a 24ª posição vai deixar 23 pacientes à frente. E vai deixar 23 pacientes atrás também, né? Porque
Na 24ª se conta da primeira até a 23ª. E como 24 mais 23 é 47, se conta também 23 à frente. Então, vamos contar essas pessoinhas. Uma, duas... Eu vou contar pintando, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cheguei bem aqui, ó. 24ª pessoa. Bem nesse umzinho. Vamos pintar ele aqui? E esse um, o que significa este um? Olha só. A primeira coluna é a dezena das idades. Isso quer dizer que nós vamos estar aqui formando a idade 31. Então, a idade do 24º paciente é 31. 31 vai ser a nossa mediana. Tudo bem? Notou que quando eu contei, eu fui nesse sentido, contando aqui e depois comecei aqui? Essa é a forma correta de contar, tá? Porque essas idades já estão ordenadas. Bom, agora nós vamos olhar a moda. A moda vai ser a idade que mais repete. Bem na primeira linha, está repetindo o 17, o 18 e o 19 com a mesma quantidade. Na segunda linha, temos quem mais repete, o 24 3 vezes. Por enquanto, ele é o nosso candidato à moda. Na segunda linha, nós não temos ninguém repetindo 3 vezes. Na quarta linha, nós temos a repetição, ó, 4 vezes do 6, indicando a idade 46. 46 repete 4 vezes, enquanto 24 repete 3 vezes. Então, por enquanto, 46 é a moda. Aqui nós não temos nenhum que repete mais do que 4 vezes, aqui também não e aqui não. Então, nossa moda vai ser a idade 46, que repete 6 vezes. Então, 46 é a moda. Como nós vamos fazer mediana menos a moda, vai ficar 31 menos 46, isso dá menos 15. Mas como eu quero o módulo dessa diferença, módulo é o valor absoluto deste número. Então, é o 15, positivo. Resposta correta, a letra E. Então, nós finalizamos aqui, tá? A nossa revisão nesses tópicos, são alguns tópicos básicos, tá? Essa idade que nós contamos aqui é uma variável estatística, você sabe o nome dela, é uma variável discreta, né? Ela é quantitativa discreta, porque os valores que são assumidos por essa variável, quando se pergunta qual é a idade, são números inteiros. Obrigado, pessoal. Até mais.